Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos todos à Escola de Bíblia Online. Para quem não me conhece, eu sou Julierme Valério e eu irei ministrar a aula a vocês nessa videoaula, falando um pouquinho da Palavra do Senhor, como nós já falamos em outros vídeos, né? Que o objetivo desta aula é levar aos ouvintes, aos alunos, internautas, um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus, né? E na lição de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do novo nascimento. Vamos falar um pouco a respeito da importância do batismo, a importância de descer as águas, né? Aquelas questões também, que eu sou criança, quem já se batizou quando era criança, será que agora depois de adulto precisa se batizar, né? Tudo isso, nós vamos aprender tudo isso aí hoje através dessa videoaula. E você é o meu convidado. Se você ainda não é inscrito, não se esquece, já aperta aí no quadradinho vermelho, já se inscreve aí no nosso canal, Escola de Bíblia Online, já aperta o sininho para você receber as notificações das nossas aulas seguintes, tá bom? E não esquece também de compartilhar, tá, gente? Compartilha aí o vídeo, né? Porque o intuito é propagar a palavra de Deus para muitas pessoas, né? Uma palavra genuína, uma palavra fiel e verdadeira, porque nós temos que pregar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então você que nunca teve acesso ao estudo da Palavra de Deus, ou você que já teve, você seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar a respeito do novo nascimento, a importância do batismo, tá bom? Então hoje o texto que eu quero utilizar com vocês é um texto bem conhecido, está no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Tá? E depois vou fazer uma aula, na verdade um vídeo, falando um pouquinho a respeito de como você encontrar versículos na Bíblia, porque assim, para uma boa parte, né, as pessoas já têm essa habilidade, já têm essa facilidade, mas outras pessoas às vezes não conseguem encontrar. Era o meu caso antigamente, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, então quando alguém falava, encontre Salmos, capítulo 23, aí eu ficava todo perdido, não sabia como procurar Salmos, não sabia como encontrar versículo, capítulo, todas essas coisas. Então depois vou fazer um vídeo, né, vou colocar aí no nosso canal, para aquelas pessoas que não sabem como verificar, para poder até mesmo trazer aí um conhecimento a mais e poder, de prontidão, correr de lá diretamente na Bíblia, tá? E assim, eu quero pedir para você acompanhar a aula, de preferência com uma Bíblia Sagrada, né? Se você não tem uma Bíblia, né? Compra uma Bíblia, hoje é bem baratinho, né? Pede para alguém, e um papel e uma caneta também é importante para você fazer algumas anotações, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula, e o texto de hoje nós vamos ler, como eu já disse, João, capítulo de número 3, que diz assim. O versículo de número 1, nós vamos iniciar essa leitura dizendo: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vamos ver aqui agora, né, Nicodemos chegando para Jesus e começa a elogiar, né, começa a exaltar ao Senhor e dizer: ninguém pode fazer tais sinais se esse não for enviado de Deus. Sabemos, bem sei que tu és mestre, né? E daí ele começa a conversar com Jesus, porém Jesus ele faz um comentário no meio dessa conversa, né? E eu creio que tudo isso para que hoje nós tivéssemos acesso a este ensinamento, dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Nascer da água e do Espírito. Nós vamos fazer alguns comentários daqui a pouquinho a respeito de alguns versículos que eu digo importante, né, justamente pela ênfase da pergunta, pela ênfase da descrição. Então nós vemos aqui: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver, logicamente não pode
entrar, não é? Então nós vemos aqui a importância de nascer de novo, a importância de se batizar. E quando nós vemos aqui ele falar, aquele que não nascer da água e do Espírito, primeiro que o batismo, né, ele é um batismo nas águas, é um batismo onde a pessoa, ela reconhece, primeiramente, que é pecador, né, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que aquele que se arrepende, aquele que se converte ao Senhor, aquele que o recebe como Senhor e Salvador, esse tem poder, esse recebe poder de se tornar filho de Deus, né? Então nós vamos ver aqui, nascer da água e do Espírito. Eu queria que vocês pegassem, por gentileza, aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos ler, eu quero que você, por favor, acompanhe comigo. É importantíssimo, tá? Eu vou frisar isso muitas vezes. É importante que você acompanhe através da Escritura Sagrada. Nós vamos ver aqui carta de Paulo aos Romanos, tá? Isso aqui já é Novo Testamento, para quem não sabe. Aquelas pessoas que têm facilidade de encontrar, beleza. Que você que não tem, se encontra no Novo Testamento, tá certo? Vai passar ali o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos e logo após a primeira carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, é carta de Paulo aos Romanos. Aí nós vamos ver aqui no capítulo de número 6 e o seu versículo de número 3 e do versículo também de número 4, tá? Que vai dizer assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, primeiro passo, né? Aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque nós precisamos, primeiramente, sabemos que Jesus, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Deus. Então, para eu poder participar do reino de Deus, porque nós vemos aqui, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Então, para que nós possamos alcançar esse privilégio de ver o reino de Deus, de podermos adentrar ao reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito, né? Como que eu faço isso? Primeiramente, eu preciso crer no Senhor Jesus. Lá em Marcos, e eu quero também que você acompanhe, bem rapidinho, Marcos, Novo Testamento, tá, gente? Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15, vai dizer: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Isso aqui é a parte A do versículo. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós vemos aqui, salvação, reino de Deus, coisas que se unem, a mesma coisa, né? Então aquele que crê e for batizado, então existe na verdade uma ordem. Primeiro você precisa crer. Assim que você crê no Senhor Jesus, porque primeiro nós vemos que precisamos crer no quê? No Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos acreditar no Evangelho, na palavra que o Senhor Jesus nos trouxe, né? A notícia, porque a palavra Evangelho que significa boas novas, boas notícias. Notícia de que o Salvador da humanidade, aquele que viria salvar o povo dos seus pecados, ele chegou e ele agora trouxe para nós essa condição para sermos salvos. Então, primeiramente, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né, a toda criatura, ou seja, ninguém está fora desse plano de salvação, apenas aquelas pessoas realmente que não querem, porque Deus não vai impor isso a ninguém, né, como obrigação. Você não é obrigado a aceitar Jesus, mas se você não aceitar, você está fora totalmente do plano de salvação, você está fora totalmente do reino de Deus. Então, vemos aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí o versículo adiante, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, né? Quem crê e for batizado. Então, primeiramente, eu preciso crer, preciso usar a fé, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar que Jesus é o próprio Deus,
aquele que foi enviado para nos salvar. E vemos também aqui o seguinte, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. É o versículo de número 16 também. Mas quem não crê será condenado. Então é necessário que você venha crer. Depois de crer, você precisa ser o quê? Se batizar. Se batizar no quê? Nas águas. Porque nós vimos lá em João, capítulo de número 3, Jesus falando para Nicodemos, aquele, na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E como nós vimos aqui em Romanos, né, que quando a pessoa ela se batiza, né, versículo de número 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando nós nos batizamos, estamos morrendo para o mundo, morrendo com os nossos pecados e agora nascendo para Deus, nascendo em Jesus Cristo. Ou seja, quando estávamos no mundo, quando estávamos numa vida de pecado, estávamos na morte, uma morte, digamos que espiritual, porque estávamos no pecado. E a Bíblia nos diz também que o salário do pecado é a morte. Então, como nós vemos aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, né? Então, quando você se batiza, você está sendo sepultado, você está sendo guardado ali, foi sepultado, a sua vida antiga, sua vida passada, ela foi sepultada na morte, para que como Cristo foi crucificado dentre os mortos pela glória do Pai, assim, aí nós vemos aqui, vírgula, assim andemos nós também em novidade de vida, tá? Eu li aqui no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 4. Assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, você aceitou Jesus, você creu no sacrifício vivo de Jesus, você acreditou no sacrifício na cruz do Calvário, então, amém, você tomou a primeira decisão, você deu o primeiro passo. Depois do primeiro passo, você agora precisa se batizar. Se batizando, você agora está morto para o mundo e agora você nasce novamente, porque você nasce em Cristo Jesus. Só que, depois disso, nós precisamos andar em novidade de vida. Precisamos andar em novidade de vida, né? Porque quando nós morremos para o mundo e nascemos para Jesus, nascemos para Deus, nós agora temos uma outra vida. Só que a vida que nós vamos ter agora não é uma vida normal, uma vida comum, mas uma vida em Deus, uma vida no Senhor Jesus Cristo, né? Por isso nós temos que andar em novidades de vida, não praticando mais o que praticávamos no passado, tá bom? Vamos agora também falar a respeito aqui, voltando para João capítulo de número 3, como nós começamos a ler, e nós vemos que Jesus continua seu diálogo, e aí, no versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tomar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Né? Uma pergunta, na verdade, sem conhecimento espiritual, né? Porque Jesus não está falando de um nascimento físico, ele não está falando de nascer fisicamente, né? E Nicodemos ele pergunta para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode eu já ter nascido e agora nascer de novo? Será que entraria eu no ventre da minha mãe e depois nasceria? Não, Jesus está falando de outra coisa. E Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Jesus ele vai repetir, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, você já nasceu da carne, você já nasceu da sua mãe, você já tem uma vida humana, você já tem uma vida física. Então não tem como você entrar dentro do ventre da tua mãe e nascer de novo, né? Então, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos lá para o capítulo de número 1 aqui de João ainda. João capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Vai dizer assim, mas todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, uma condição, você crê no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, além de você crer no sacrifício dele na cruz, você agora recebe uma condição a mais. Você se torna filho de Deus, né? Você se tornou filho e filha de Deus porque você creu, você recebeu o Senhor Jesus, né? Por isso que é importante nós o recebermos, né? Receber o Senhor Jesus. E daí nós vemos o versículo de número 3 que diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o nascimento, o novo nascimento, não é um nascimento carnal. É lógico que a vida carnal será totalmente refletida pelo nascimento espiritual. Então, falando aqui, aquele que não nasceu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse é o novo nascimento. Primeiramente, crer no Senhor Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, e daí você recebe posição de filho, você recebe título de filho, e daí você nasce novamente. Então o novo nascimento ele começa pela fé, né? O novo nascimento ele começa pela fé, porque você acredita no que Jesus fez por você na cruz, e daí você cumpre a justiça de Deus. E é importante isso, porque nós vemos também que o próprio Jesus Cristo, ele também se batizou, né? O próprio Jesus ele se batiza, né? E nós vemos isso aí lá em Mateus, né? Mateus capítulo de número, vamos ver aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e o versículo 13, que diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Né? Jesus, sendo santo, né, ele se coloca agora para ser batizado. Qual que é o intuito do batismo? O batismo é para arrependimento de pecados. O batismo é para remissão dos pecados. Primeiramente, crendo no Senhor Jesus e cumprindo aí essa justiça. E nós vemos aqui, versículo 15 de Mateus 3, diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. Ou seja, Jesus agora ele vai dizer: não, peraí, eu quero ser batizado porque assim convém que todos nós venhamos cumprir a justiça. Então eu e você precisamos cumprir essa justiça de Deus. Como que eu vou cumprir a justiça de Deus? Né? Agora vamos partir um pouco para o lado quando você era criança, talvez você se batizou, né? Teu pai foi lá, tua mãe foi lá, levou você na igreja, te batizou quando você ainda era criança, quando você era bebê, e você não tinha consciência. Se o batismo é para remissão de pecados, para eu poder receber esse perdão, primeiramente eu preciso reconhecer que eu sou pecador, certo? Então eu reconheço que eu sou pecador, e daí eu confesso diante de Deus, confesso diante do Senhor Jesus, pela fé, crendo no sacrifício que ele fez naquela cruz, e daí, depois dessa confissão a Deus, aí eu tomo a decisão de me batizar, que é cumprir a justiça do Senhor, né? Como que eu cumprirei a justiça se eu não tenho conhecimento do que é isso? Por isso que é importante, né, quando a pessoa chega no conhecimento, a pessoa começa a ter um pouco de conhecimento, ela entender o que é realmente os céus, entender realmente o que é salvação, e daí ela vê que ela está numa condição totalmente desfavorável, porque quando nós não temos o Senhor Jesus, isso é uma coisa assim bem complexa de se comentar, porque muitos acabam dizendo: ah, mas eu tenho o Senhor Jesus, ah, eu tenho Jesus, né? Todos falam que tem Jesus, porém as práticas acabam condizendo totalmente, não condizem com o que a pessoa diz, né? Então o que acontece? Eu preciso, se eu tenho Jesus, as minhas práticas, as minhas atitudes, né, o meu dia a dia tem que condizer com aquilo que eu falo, né? Tem que ser realmente, se eu sou de Jesus, as minhas práticas são igualáveis às que Jesus fez, né? Se eu como nós falamos em uma aula passada, né, a respeito do discípulo, aquele que
que conhecer a verdade vos libertará, né? E daí a pessoa realmente, se permanecer na palavra, realmente será discípulo de Jesus. E ser discípulo é justamente isso, é você seguir os passos do Senhor Jesus. Por isso que é importante, depois que você cresce, quando você começa a ter consciência, né? Você sabe realmente que você é um pecador, porque você precisa reconhecer essa condição de pecador para você receber, de fato, o perdão do Senhor Jesus, crendo pela fé e logo após cumprindo aí essa justiça. Por isso que Jesus falou, né, no versículo de número 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Por isso que é importante eu e você cumprirmos toda a justiça. O batismo, ele faz parte da justiça. Então é importante, é necessário, porque nós vimos lá, quem crer e for batizado será salvo, né? Lá em João capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Quem crê e for batizado será salvo. Aí nós vemos, né, quando Jesus conversa com Nicodemos e diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então logo precisamos ter essa consciência, preciso me batizar, preciso descer as águas, preciso limpar todos os meus pecados, né? Preciso me confessar diante do Senhor Jesus, que é o único que tem poder de perdoar todas as minhas falhas e todas as minhas imperfeições, tá? Então, continuando aqui em João, capítulo de número 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, e vai nos ensinar a respeito de crer no Senhor Jesus, de acreditar no sacrifício dele, de também, né, acreditar que é importante, que é necessário, na verdade, o batismo, né? E daí nós vamos ver algumas citações na Bíblia, né, que falam a respeito de pessoas que infelizmente não tiveram tempo de se batizar, né? Teve um momento em que Jesus estava na cruz, né? E a Bíblia vai nos dizer que haviam dois homens sendo crucificados juntamente com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda, e um zombava de Jesus, pois ele dizia, se você realmente é Deus, se você realmente é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro falava, não fala isso, nós estamos aqui porque merecemos, né? O outro ladrão, o outro que estava sendo julgado, ele estava reconhecendo de fato que ele era pecador, dizendo, não, nós realmente fizemos algo de errado, nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos, né? Agora esse homem é justo, né? E ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E daí Jesus fala assim, ainda hoje estarás comigo. Ou seja, ele creu no Senhor Jesus naquele exato momento. Uma forma de crer. Ele creu que Jesus, que aquele sacrifício que estava sendo feito ali, era para arrependimento, era para perdão dos pecados dele, né? Infelizmente ele não teve tempo de se batizar. Existem algumas exceções? Sim, como aquele homem que no último instante ele teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, teve a oportunidade de estar diante do Senhor Jesus, reconheceu os seus pecados, e daí, com certeza, ele obteve a salvação, pois o próprio Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então nós vamos continuar lendo aqui, João capítulo 3, aí nós continuamos aqui dizendo, ó, no versículo 8, o vento assopra onde quer que ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode isso? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Né? Como nós vamos ver aí, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, muitas citações falando o Filho do Homem. Né? Quando vai se tratar o Filho do Homem, e você vai notar que sempre vai estar escrito com a letra maiúscula, o Filho, né? Vai se tratar de Jesus, vai se referir a Jesus. Então diz assim, o Filho do Homem. Então ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, né,
digamos que uma grande dúvida, né, de algumas pessoas. Peraí, quando morre você vai direto para o céu, tal. A Bíblia diz aqui que só subiu para o céu aquele que desceu do céu, que é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Ele foi o único que desceu do céu e subiu para o céu, né? Todos os outros, né, que viveram, que nós vemos na palavra de Deus, né, os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor, os profetas do Senhor, nenhum deles subiu para o céu ainda, porque eles não vieram do céu, né? Eles não vieram do céu. Só subiu para o céu aquele que veio do céu, o Filho do Homem, referindo-se a Jesus Cristo, tá? Então nós vemos aqui que o único que subiu para o céu, o único que está no céu, o único que pode nos ouvir é o Senhor Jesus, né? Não existe nenhum intermediário, nenhum padroeiro ou nenhuma padroeira que possa te ouvir. Nas suas orações, precisa ser diretamente para Deus. Você não pode colocar para outra pessoa a condição de ouvir a tua oração, a não ser o Senhor Jesus, até mesmo porque Ele é o único que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. O Senhor é bom na tua vida, tá bom? Então nós vamos ver aqui o versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito importante você saber disso, né? Muitas pessoas, né, podem até perguntar, peraí, como Moisés levantou a serpente, né? Por que essa citação? Por que com essa comparação? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Falando mais uma vez de Jesus, se importando aqui, ó, ele está colocando para Jesus como o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus. Então, e como Moisés levantou a serpente no deserto. Então nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, quero que você também me acompanhe. Vamos ver essa citação. Por que Jesus fez essa comparação? O próprio Jesus fez a comparação falando dele mesmo, né? Nós vemos aqui em Números, capítulo de número 21, tá? Números o quarto livro da Bíblia, né? Tem Gênesis, aí vem Êxodo, aí vem Levítico, e daí depois vem Números, e depois Deuteronômio, tá? Então vamos lá. Números, tá? Quarto livro da Bíblia, é bem facinho de você poder encontrar. Você vai encontrar primeiro Gênesis, depois você vai encontrar Êxodo, Levítico, e daí você encontra o livro de Números. Aí no capítulo de número 21, nós vamos ver aqui no versículo de número 4. Aí nós vamos ler do 4 até o versículo 9, tá? Que diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. O povo agora estava reclamando porque Moisés trouxe o povo lá do Egito, logicamente guiado por Deus, né? Aí o povo começa a falar contra Deus e contra o profeta, que é o Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Preste bem atenção. Se você puder fazer essa anotaçãozinha, anote aí no seu caderno, na sua folhinha, né, na sua Bíblia. Faz lá, deixa lá sublinhado, né, faz essa marcação aí para você acompanhar e você depois fazer, né, uma pesquisa a essa referência, tá bom? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aí o povo agora, depois de ter falado contra Deus, depois de ter falado contra o profeta, né, o Senhor vai e manda serpentes que piquem o povo, e o povo que
tomava a picada da serpente, que era uma serpente venenosa, a pessoa automaticamente recebia o veneno e as pessoas começavam a morrer. E o povo, quando viu isso acontecer, chegou para o profeta e falou: Moisés, ora ao Senhor, nós sabemos que temos pecado contra o Senhor, temos pecado contra ti, então ora para o Senhor para ele poder tirar esse mal dentre nós. E daí Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Preste bem atenção aqui, tá? Vamos lá. O Senhor falou para Moisés: faz uma serpente ardente e põe na haste, sobre a haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para a serpente. E o versículo 9 diz: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia, né? Então nós vamos fazer agora esse comparativo, né? A serpente, a haste, né? Ser levantado. Nós vimos lá em João capítulo 3, no versículo de número 14, que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Certo? Então o povo pecou contra Deus. O povo cometeu pecado. Por causa do pecado, o Senhor mandou serpentes que picavam o povo e o povo morria por causa do veneno da serpente. Tá? Aí nós vemos aqui: a serpente é o simbolismo do próprio Satanás. A serpente simboliza Satanás, até mesmo porque lá no jardim do Éden, quando Eva foi tentada, ela foi tentada pela serpente. Então a serpente é o simbolismo de Satanás. Aí nós vimos aqui que o povo pecou contra Deus. Aí o povo levava a mordida da serpente, e daí, com a mordida da serpente, o veneno que estava dentro dela, a pessoa morria. Ou seja, quando a pessoa peca contra Deus, o diabo automaticamente, ele injeta dentro da pessoa o seu veneno, que é o veneno que gera a morte. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, é a morte. Certo? Então nós vamos lá, continuando. Fique com isso gravado aí na sua mente. Se puder também anote, é muito importante essa citação. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tá? Então o povo levava a picada da serpente, porque pecava contra Deus, levava a picada da serpente, né? Então simbolizando aí a angústia, o que o diabo ele tem colocado na vida das pessoas que se voltam contra Deus, aquelas pessoas que abandonam a Deus, aquelas pessoas que não querem ter o Senhor. Elas recebem essa picada, né? É a recompensa do pecado, a morte. Então está o veneno injetado dentro da humanidade. Né? A Bíblia diz que todos pecaram, por isso estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Aí nós vamos ver aqui, versículo de número 15, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então nós vemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, naquela época, o povo era picado pela serpente venenosa, automaticamente ele estava prestes a morrer. Porém, se a pessoa reconhecesse o seu pecado e olhasse para a serpente que estava pendurada naquela haste, que era uma serpente de metal, quando ela olhava para aquela serpente, automaticamente ela seria curada. Automaticamente ela receberia vida. Então, quando Jesus vai fazer essa comparação, ele quer dizer o quê? O povo está em pecado, porque todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. A serpente, que é o diabo, ela injetou um veneno dentro do ser humano. Porém, como Jesus foi levantado, como aquela serpente, ele foi levantado na cruz do Calvário. Só quando ele é levantado na cruz do Calvário, ou seja, o sacrifício de Jesus, né, é tido como aquela serpente que está pendurada. Então nós vemos agora que aquele que olhar para a serpente, esse viverá. Aquela serpente que foi levantada. Agora, nós vemos aqui, Jesus foi levantado,
E todo aquele que reconhece que é pecador e olha para Jesus, ou seja, aquele que olha para o sacrifício de Jesus e crê que aquele sacrifício foi por ele, esse recebe vida. Esse recebe o antídoto. Esse recebe agora a libertação, recebe a cura contra o veneno da serpente, que é o próprio diabo. Né? Então nós vemos aqui que Jesus, né, é colocado como... Na verdade, ele mesmo faz a citação, ele faz um comparativo dizendo que ele é a serpente de metal que foi levantada para que aqueles que fossem picados pela serpente, que é o diabo, que olhassem para ele, recebiam vida, não morreria, como nós vimos lá em Números, capítulo de número 21, no versículo de número 9. Né? Então, Jesus Cristo, ele é a nossa salvação. Então, novo nascimento, precisamos nascer de novo. Né? Então precisamos ter uma vida nova em Jesus Cristo. Olhe para Jesus, saiba que Ele é o teu Salvador, saiba que aquele sacrifício foi por causa de você. E com certeza, você olhando para o sacrifício de Jesus, crendo e recebendo o Senhor como Salvador da tua vida e como Senhor também, né? E você cumprindo a justiça de Deus, você pode sim ver o reino de Deus. Você pode sim entrar no reino de Deus. Para isso você precisa cumprir a justiça do Filho do Homem, cumprir a justiça de Deus, cumprir a justiça do Senhor Jesus, não é verdade? Então nós vamos ver aqui, queria também fazer até uma citação em 2 Coríntios, tá? Vamos lá, 2 Coríntios, e nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje. 2 Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o seu versículo de número 17. Assim, agora preste bem atenção nessa última citação, 2 Coríntios, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios, está no Novo Testamento, depois de Romanos, tá? Aí vem aqui, ó, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, quando você está em Cristo, quando você nasce de novo, e nós vamos ver lá que Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, na verdade vos digo que se quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então você nasceu, quando você nasce, você é uma nova criatura. Né? Quando alguém chega numa sala nova, numa sala de aula, um aluno novo, quando fala assim, chegou mais um aluno novo, está numa nova sala, então ele tem um novo comportamento, ele vai ter na verdade ali uma nova aula, vai ter uma nova professora, vai ter um novo ambiente. Então quando nós morremos para o mundo e nascemos para Deus, isso através do batismo, e é importante, você precisa, é indispensável isso, quando você se batiza, você está nascendo de novo. Nasceu de novo, você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tá bom? Então, só frisando aqui o nosso capítulo-chave, Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 3, que diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quer ver o reino de Deus? Quer ser salvo? Você precisa nascer de novo. Né? Essa lição aí ficou para você como um convite. Você que ainda não é batizado, você que ainda não é batizada, você precisa cumprir a justiça de Deus. Talvez você vai na igreja, você até simpatiza com os crentes, você até simpatiza com a vida cristã, você até simpatiza com os evangélicos. Você até diz, mas eu gosto dos evangélicos, eu vou na igreja, eu acho legal. Só que você precisa cumprir a justiça do Senhor. Você precisa cumprir toda a justiça se batizando, tá bom? Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito, tá bom? Então você que gostou de assistir essa videoaula, né, aqui na Escola de Bíblia Online, tá? Eu quero te agradecer aí pelo tempo que você doou para poder assistir a essa videoaula, você que compartilhou, tá? Você quiser mandar algum recado, manda aí algum recado pra gente. Estamos aqui para abençoar a tua vida através desses ensinamentos, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever. Quero te encontrar na próxima aula, tá bom? E não vai ficar de fora, tá bom, gente? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Um beijão
para todos vocês, você que congrega, a paz do Senhor Jesus, você que não congrega, a paz do Senhor Jesus também, você que está afastado ou afastada do caminho do Senhor, não perde tempo, volta para Jesus ainda hoje, antes que Ele venha e você fique, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida grandemente e eu te espero na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Então, antes de dar o tchau, tchau, perdão, eu quero que você feche seus olhos agora e eu quero te dar a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.